Olá, pessoal. Continuando, então, a nossa primeira aula da unidade 2 do nosso programa de Antropologia Cultural do Estado, falando agora sobre culturas comparadas e, especificamente, o item da unidade em que a gente vai tratar das bases clássicas do Estado, poder e política na atividade clássica, mas analisando agora o legado da civilização romana, quais foram as contribuições, quais foram as influências que a civilização romana, na atividade clássica, ou a partir da atividade clássica, trouxe para os países do mundo, né, para as demais civilizações. E nós já falamos, inclusive, na nossa videoaula do dia 16 de novembro, falamos sobre a contribuição que veio com o direito, falamos na formação dos grandes sistemas jurídicos, tendo como influência direta o direito romano, mas, além disso, também um produto cultural que foi que influenciou os países do mundo foi a língua, né? A língua no latim falado em Roma também é a base, é o tronco linguístico de várias outras que são faladas no mundo, como o francês, o italiano, o espanhol, o português, romeno. Além disso, também estruturas políticas foram reproduzidas em contextos diferentes, em momentos diferentes da nossa história, mas noções como república, noções como direitos políticos, cidadania, são também contribuições, são legados que a nossa história traz a partir da civilização romana. E existe um período muito longo, né, desde a criação da cidade de Roma, desde a fundação da cidade de Roma, em 753 a.C., até o final do Império Romano no Oriente, é um período muito longo. Daí, a maioria dos autores, quando se referem a esse período, faz uma classificação, faz uma separação em períodos, indicando inicialmente o período monárquico, posteriormente o período da República, e aí é mais fácil de perceber uma mudança na organização política dentro de Roma, e que é um período que traz bastantes figuras que continuam sendo aplicadas, né, claro, com alguns ajustes, mas que inspiraram a organização política de diversos outros estados. Então, esse período da República, para o nosso estudo, para a nossa reflexão, vai ser o mais importante aqui dessa periodização. Além disso, também o período do Alto Império, o período do Baixo Império, e o período chamado de período bizantino. E as características gerais da sociedade romana podem ser resumidas em termos econômicos, no sentido de que era uma sociedade baseada na exploração da agricultura e também do pastoreio, né, voltada para a pecuária, para a criação de animais, e basicamente o produto mais cultivado em Roma era o trigo, e a mão de obra que era mais utilizada para essa exploração era a dos escravos. As terras eram grandes espaços de terra, chamados de latifúndios, que eram cultivados, portanto, pelos escravos, voltando-se para essa atividade econômica. E a partir da expansão, né, do momento em que se tem a expansão do Império Romano, a expansão de Roma numa política imperialista, esses latifúndios, né, foi mais ainda com as conquistas de outros espaços, de outras terras, foi ainda maior a utilização de latifúndios intensificou-se a utilização de latifúndios para a exploração dessa atividade econômica. Então, nesse período monárquico, a partir da criação da cidade de Roma, os irmãos Rômulo e Remo, né, existe aí uma linha mítica que fala sobre o surgimento da cidade de Roma, mas a partir da criação da cidade de Roma, foi possível perceber uma organização social que tinha como características a formação de classes sociais, a existência de classes sociais, nas quais a elite era composta pelos patrícios. Os patrícios, eles eram os homens livres, né, que eram os fundadores, herdeiros dos fundadores da cidade de Roma e seus descendentes, que eram agrupados em famílias, clãs familiares patriarcais, que eram denominados gentes, ou gens. Formava-se, então, aí uma classe detentora privilegiada, que detinha também
o poder sobre o poder econômico, a propriedade da maior parte das terras, e tomavam os plebeus sob sua proteção. Os plebeus são uma outra classe social que também podiam estar sob a proteção dos patrícios, e que significava prestígio, né? Ter patrícios ter plebeus sob a proteção de um patrício. Para esse patrício, quanto mais plebeus houvesse sob a proteção dele, isso era sinal de prestígio. Também existiam os clientes. A classe social dos clientes vivia sob a dependência social dessa elite, que era composta pelos patrícios. Eles tinham origem diversa, podiam ser pessoas de diferentes origens, geralmente eram estrangeiros, podiam ser escravos alforriados, aí tem a figura dos libertos também, né, dentro dessa pirâmide, e eles eram parcialmente livres. Por quê? Porque eles tinham um dever de obediência em relação aos patrícios, em relação a que eles estavam sob dependência. Então, existia aqui uma relação em que eles ofereciam os préstimos aos patrícios em troca de proteção. Então, existia aqui uma parcial liberdade, porque eles deviam certa obediência aos patrícios. E, posteriormente, essa relação patrício-clientes é o que vai inspirar, né, é semelhante ao que acontece no período germânico medieval, a partir do século V, mais ou menos depois de Cristo. Então, é uma relação que a gente tem no feudalismo, no sistema feudal, esse tipo de relação entre os patrícios e os clientes foi reproduzido posteriormente. E os plebeus eram aqueles que trabalhavam para os patrícios. Eles eram os camponeses, os artesãos, podiam ter pequenas porções de terra, né, os chamados minifúndios, mas muitas vezes eles acabavam contraindo empréstimos junto a esses patrícios, e se não conseguissem pagar, por força de lei, eles se tornavam escravos. Então, existia a possibilidade de mobilidade dentro dessas classes sociais. Os plebeus poderiam se tornar escravos por dívidas. E era possível, eles não tinham, os plebeus não tinham direitos políticos, os plebeus não participavam das estruturas políticas, e, além disso, os plebeus, além de serem utilizados como mão de obra, né, além deles trabalharem, poderiam trabalhar como camponeses, como artesãos, também serviam ao exército, né? Eles também eram utilizados como soldados. Então, eles estavam numa posição de inferioridade dentro dessas classes sociais, mas também estavam sob a proteção do rei. Eles eram homens livres e, até então, não faziam parte da organização política de Roma. Os libertos eram os escravos, né, que poderiam se tornar ex-escravos, então, não sendo mais escravos, ainda assim eles deviam obediência aos patrícios, porque não existia liberdade plena aqui para esses libertos nessa condição. Os escravos, existiam duas formas de se tornar escravo nesse período monárquico em Roma. A escravidão por guerra, então os prisioneiros de guerra eram tornados escravos, e também prisão por dívida poderia gerar, né, essa condição. Além disso, considerando a organização política dentro dessa estrutura, nós tínhamos a figura, dentro desse primeiro período, que é o período monárquico, a figura do rei, que concentrava todo o poder relacionado às decisões quanto a entrar em guerra, decisões políticas, administração do dia a dia. Ele também atuava, né, o rei exercia funções religiosas. Então, os reis, eles tinham poder supremo, né, um poder de sacerdotes, de chefe de Estado, juízes, e também tinham a função de proteção. Esse cargo de monarca, o cargo de rei, ele era um cargo vitalício, mas não era hereditário. A indicação era pelo antecessor, pelo monarca antecedente a ele, ou por um senador. Então, esse rei podia, inclusive, ser deposto. Houve mesmo um golpe de Estado que marcou o fim desse período monárquico, em 509 a.C., foi justamente um movimento liderado pelos patrícios que levou a
a deposição com o rei soberbo, né, que até então governava. Já o Senado tinha a função, nesse contexto, no período monárquico ou da realeza, de aconselhar o rei. Então, esse Senado ele é composto por anciãos da gente, da gentes ou das gens, que eram as pessoas mais velhas dentro daquela sociedade, necessariamente tinham que ser patrícios mais idosos, né? Existia um respeito ao conhecimento acumulado por esses anciãos, e eles tinham a função de aconselhamento do rei quando eram convocados. Além disso, também tinham a função de confirmar as decisões que fossem tomadas pelo povo através das assembleias. Então, existia também a figura, né, do poder público sendo exercido pelo rei, pelo Senado e pelo povo. Então, havia a possibilidade de, sim, o povo tomar decisões sobre questões do dia a dia, né? Então, era uma forma de organização política que levava em consideração as decisões tomadas em assembleia. A princípio, o povo era composto pelos patrícios, não era reconhecida a cidadania, não era reconhecido direito político aos plebeus. Isso vai mudar no período da República, mais adiante, que é o segundo período em relação ao qual a gente vai falar. Então, o povo se reunia em assembleias, que eram chamados comícios, nos fóruns, e aí eles tomavam decisões que diziam respeito ao dia a dia daquela sociedade. Então, o direito de cidadania era restrito nesse período aos patrícios. E as fontes do direito, né, como a gente já falou na aula em que falamos dos sistemas jurídicos, o direito romano ele era basicamente consuetudinário, baseado nos costumes, e a lei tinha um papel secundário, e era basicamente, a lei ela era reproduzida de forma oral, não existia uma compilação ou leis escritas até então, nesse momento. E era muito importante, voltando aqui um pouquinho, muito importante nessa sociedade, a noção das famílias, o poder do pai de família. A família patrícia era uma estrutura extremamente organizada, como se fosse uma pequena sociedade, com seu governo chefiado unicamente pela figura do pater, que era o pai. E ele exercia as funções mais elevadas e todos os membros da família eram submissos ao pater, ao pai da família. Submissão em todos os sentidos, dentro do lar, nas funções de esposa, administrador, sacerdote e até mesmo um juiz dentro dessa família, e não existia a possibilidade de questionar essa autoridade. Então, no pai, inclusive, repousava a figura do culto doméstico se dava em relação ao pai, em torno da figura do pai, inclusive quando havia a morte, o pai seria ou se tornaria um ser divino, que os descendentes invocariam, né? Então, existia essa concepção dentro das famílias em Roma. E se o pai falecesse, quem ocuparia o lugar desse pai seria o filho primogênito. Se não houvesse um filho primogênito, então teria que ser adotado para que não houvesse a vacância de lugar, para que não houvesse a vacância do poder do pai dentro desse contexto da família. E cada gens transmitia de geração para geração o nome do antepassado e perpetuava com o cuidado, continuava o culto ao pater, ao pai da família. Então, era uma estrutura bastante significativa dentro desse contexto. E, inclusive, nós temos duas classes de deuses dentro dessa sociedade romana, nesse contexto, que deuses ou religiões, né, como alguns autores também consideram. Uma era inspirada na alma humana, em que os deuses eram chamados de deuses domésticos, e tratava-se dos ancestrais. Então, justamente, esse culto doméstico era para invocar esses antepassados para proteção. Então, era algo bastante forte dentro dessa cultura. E a outra classe era uma religião inspirada nos fenômenos naturais. Então, existiam, naquela crença, deuses superiores, os deuses do Olimpo, cujas principais figuras eram Zeus, Hera, Atena, enfim, né? Então, existiam duas classes
considerando-se aí a importância que existia dentro desse contexto, né, a noção de família dentro dessa estrutura. E, consequentemente, também, essa organização aqui das famílias é uma característica que está relacionada a elas, o próprio direito de propriedade, né? A forma como a propriedade era assegurada dentro desse contexto na civilização romana. A propriedade estava vinculada àquela gens, àquela família, não a uma pessoa específica, individualizada. Não existia a noção da propriedade da terra enquanto mercadoria, que passa a existir no contexto capitalista. Alguns autores consideram que a origem da propriedade privada ela surge mesmo em Roma, a partir do momento que há um registro dessa propriedade, que passa a ser possível a venda dessa propriedade. Mas ainda não tinha a mesma conotação de mercadoria que no contexto do capitalismo foi adotado, né? Então, ainda era uma noção de propriedade vinculada às famílias, vinculada, passada, né? De dentro da mesma família, de geração para geração, então era nesse sentido. Além disso, dentro dessa fase, né, nós já falamos aqui da estrutura da organização social, da organização política, e o marco, a transição do período monárquico para o período da república, que tem mais aspectos importantes aqui em relação a essa nossa análise das contribuições, o legado, né, o que foi de contribuição que a sociedade, a civilização romana trouxe para as bases clássicas do Estado, no período da República, que teve início com esse golpe de Estado que foi encabeçado pela elite, pelos patrícios, para pôr fim ao período monárquico, nós temos questões muito importantes em torno da estruturação política que passou a ser adotada, né, algumas formas, algumas estruturas e institutos que são bastante significativos até hoje. Então, nós temos a primeira noção importante é a própria forma de estruturação república, né? Que vem de coisa pública, que significa comum de todos. Então, o Estado passa a ser governado visando o bem comum, o bem de todos. Mas, né, existe aí um contraste, porque na monarquia o rei governava com os interesses dele, o poder do Estado estava vinculado a uma questão pessoal, o rei concentrava todos os poderes de decisão e de organização da cidade e da civilização. Então, com a república, há uma mudança nessa forma de organização do Estado. No entanto, essa república, ela tem um adjetivo aqui, né? Ela é uma república oligárquica, dentro desse período, a partir de 509 a.C. Por que ela é oligárquica? Porque ela é governada por poucos e para poucos. Então, o poder era controlado exclusivamente pelos patrícios. Então, não havia, de fato, uma atuação na defesa dos interesses de todas aquelas classes sociais que existiam na sociedade romana naquele momento. Então, daí é que a gente fala em república oligárquica. A sede do poder foi migrando, de fato, né? Ao invés de... Foi migrada. Antes, o poder que era concentrado na figura do rei, ele passa a ser exercido pelo Senado, passam a existir cargos públicos, que são chamadas magistraturas, porque, imaginem, todo aquele poder que era concentrado na figura do monarca, e todas as atribuições, atividades que ele desempenhava, precisam ser desempenhadas por alguém. Então, houve a necessidade de mudança dentro dessa sociedade para que houvesse, então, a distribuição de atividades dentro dessas chamadas magistraturas, que entendam como se fossem cargos, ocupações públicas. Dentro desse Senado, quem poderia participar? Apenas os patrícios. Então, o Senado ainda não incluía os plebeus, não havia possibilidade dos plebeus participarem do Senado. O Senado, então, passa a ser o centro de poder dentro da República Romana. E o centro de Roma, todas as questões de extrema importância relacionadas à participação em guerras, expansão, eram decididas no Senado, por enquanto, sem a participação dos plebeus. E esses cargos chamados de magistraturas, eles tinham a distribuição entre as funções de cônsules, que na verdade seriam
o correspondente ao poder executivo, que era um dos mais altos cargos dentro dessa estrutura aqui da República Romana, e eram 2 governantes que eram indicados pelo Senado. Sempre 2 governantes tinham que decidir em consenso, a partir da teoria política de que o Estado republicano é o fruto de um consenso. Então, também a ideia de ter 2 cônsules para que eles decidissem juntos também era de um governo consensual. Então, tanto a República quanto o governo exercido por esses 2 cônsules tinha que ser consensual. Em caso de discordância entre eles, poderia até haver o veto. Se não concordasse com a decisão, poderia vetar aquela proposta trazida pelo outro cônsul. Também existiam os pretores, que eram encarregados, ou os responsáveis pela aplicação da justiça, que equivalem hoje aos nossos juízes, ao Poder Judiciário. Os questores, que eram responsáveis pela gestão das finanças de Roma, então seria hoje uma espécie de Ministério da Fazenda, né, os ministros da Fazenda. Os censores, eles vão pensando, mas para que era necessário organizar censo dentro dessa sociedade? Ah, porque era uma sociedade, era uma república oligárquica. Os direitos políticos, eles eram assegurados para as famílias tradicionais, para as famílias dos patrícios, que tinham posses. Então, esse controle era justamente para saber quais seriam as pessoas dentro dessa sociedade que teriam esses direitos. Além disso, a figura dos edis, que seriam uma espécie de prefeito, organização interna das cidades, então cuidavam de questões relacionadas ao saneamento, abastecimento, o policiamento das ruas, segurança em geral. Então, dentro dessa lógica, né, da política, em Roma existia essa previsão de que houvesse essa distribuição das atividades que, a princípio, eram concentradas na figura dos monarcas, na figura do rei. E também é importante lembrar que, dentro dessa estrutura romana, existia um dispositivo, existia uma previsão de que o Senado ele poderia atribuir a uma pessoa específica a concentração de um poder absoluto. Então, existia a possibilidade de serem erigidas, né, de existirem ditaduras dentro desse período republicano. A previsão era justamente para que não ultrapassasse o período de 6 meses, podendo haver prorrogação por no máximo mais 6 meses, ou seja, no período máximo de 1 ano, em situações em que a República estivesse ameaçada. Então, em situações de guerra ou situações de conflito interno, crise social, né? Isso não significava uma ruptura institucional com a República, era algo que era autorizado justamente para tentar a preservação do Estado romano, da República Romana. Mas é interessante essa percepção, né, de que havia esse dispositivo, existisse essa previsão dentro da própria República. E uma questão bastante importante, né, nós já falamos aqui que os plebeus não participavam, não tinham direitos políticos, eles não tinham o reconhecimento da possibilidade de participar dentro dessa organização política, mas, por outro lado, eles tinham bastantes direitos, eles tinham muitos deveres, então existia um desequilíbrio, um descompasso entre os deveres que eles tinham de trabalho, deveres relacionados à atuação como soldados, sem a contrapartida, sem o reconhecimento de direitos. Então, esse descompasso, ele acaba tendo como resultado uma mobilização social, uma inquietação social que levou a lutas sociais. Então, os plebeus eles passaram a reivindicar a expansão dos direitos sociais, da cidadania, para que também fossem contemplados. E conseguiram conquistas com essa pressão, que teve como marco um ato que eles praticaram em aproximadamente 490, no ano 490 a.C., quando Roma estava na iminência de ser invadida, né, havia um risco de invasão a Roma, e eles se retiraram da cidade, saíram da cidade ao invés de combaterem, né, de voltarem para suas atribuições no exército, as suas atribuições militares, e saíram de Roma. Então, houve a necessidade dos patrícios reconhecerem os direitos, né, a alguns direitos, né, a essa classe
dos plebeus. E aí a gente tem um período de conquistas sociais que é bastante significativo, que vai interferir, inclusive, na expansão do Império Romano, levando à possibilidade de uma pacificação social que vai permitir que Roma se destaque enquanto império comercial também. Então, entre os marcos dessas conquistas, o primeiro deles que se pode destacar é o tribunato da plebe, que era a possibilidade de, já que o centro de poder era o Senado e era ocupado apenas pelos patrícios, e as decisões beneficiavam os patrícios, com o tribunato passou a existir uma tribuna, de fato, e o plebeu passou a ter a possibilidade de vetar, caso, por exemplo, o Senado propusesse uma lei que pudesse prejudicar os interesses de um plebeu, então poderia haver o veto da tribuna. E o representante da plebe que falava em nome dessa classe, ele era o maldito, entre aspas, né? Essa ideia de maldito que parece negativa, né? Amaldiçoado, nesse caso era, na verdade, para que houvesse a proteção, para que esse maldito não fosse atacado, não sofresse nenhum tipo de perseguição, não fosse agredido. Então, é realmente para ele poder exercer essa atuação pública no sentido de defender os interesses da classe plebeia sem sofrer retaliação. Um outro marco bastante significativo dessas conquistas, que data do ano de 450 a.C., é a Lei das 12 Tábuas. A Lei das 12 Tábuas, não apenas pelo seu conteúdo, mas pela forma. Existia aqui uma inovação, porque estava sendo estabelecida a lei escrita. Antes, as leis eram basicamente consuetudinárias e a fonte escrita era muito rara, né? A tradição era oral e era dominada a aplicação pelos patrícios pretores aqui, né? E isso era uma forma, inclusive, de distorcer facilmente uma lei não escrita, que não era conhecida por todos, poderia ser manipulada pela classe social dos patrícios em benefício dos patrícios e contrariamente aos interesses da plebe. Então, foi uma conquista essa lei registrada por escrito, porque assim não poderia haver alteração e poderia ser conhecida a fórmula, né, a previsão por todos, não apenas pelos pretores, não apenas pelos juízes. Além disso, a Lei das 12 Tábuas, ela trouxe previsões relativas a julgamento, possibilidade do exercício do poder familiar, então, alguns aspectos relevantes. A Lei da Canuleia também é mais ou menos desse período, 445 a.C., e ela passou a permitir o direito de casamento entre diferentes classes sociais. Aí vocês estão pensando assim, nossa, que coisa, né? Meio, remete à ideia de Romeu e Julieta, então a possibilidade de haver um casamento entre plebeu e patrício, assegurando-se assim o direito de cidadania. Mas, na verdade, aqui essa lei ela é dúbia. Por quê? Porque também os patrícios foram beneficiados com a possibilidade de casamento com fora, né, das famílias, fora de famílias de patrícios. Por quê? Porque eles tinham interesse em se associarem com o capital que alguns plebeus já estavam começando a acumular. Então, existia ali uma união, interesse do plebeu em ter o prestígio e ter a posição que o patrício tinha, e, ao mesmo tempo, o interesse do patrício de multiplicar aí, de se associar ao capital do plebeu, que, às vezes, poderia me parecer interessante. Então, a Lei da Canuleia, ela teve esse caráter dúbio, ela foi positiva, sem dúvida, no sentido de permitir o exercício do direito ao casamento, né, está relacionado ao direito de cidadania, mas também teve esse aspecto. Além disso, também nesse período houve o fim da escravidão por dívidas, então houve uma conquista aqui, a escravidão decorrente das guerras continua existindo até o final do Império Romano, mas a escravidão de plebeus por dívidas foi abolida aqui com essas medidas, esse conjunto de direitos conquistados pelos plebeus no período da República. Além disso, também, durante esse período, passou a ser reconhecido que um dos cônsules tinha que ter origem plebeia, então, isso
uma possibilidade de participação do governo da República, por parte dessa classe social que até então nem tinha direitos políticos. E, além disso, também a Lei Hortência. A Lei Hortência foi aprovada em 276 a.C., e ela cria a possibilidade de plebiscito. Os plebeus, eles passam a ter a possibilidade de aprovarem leis em Roma, no Conselho de Plebeus. Então, foi bastante significativo, porque marca aí a possibilidade, inclusive, deles participarem da criação de leis. Então, esse momento, claro que existiram outras medidas também, mas esse pacote, esse conjunto de direitos que passou a ser reconhecido, promove uma transformação dentro dessa sociedade que gera uma situação de pacificação. E, consequentemente, isso vai permitir que o Império Romano se concentre na expansão, né, nas medidas imperialistas, e nessa conquista de mais colônias, consequentemente, mais escravos, prisioneiros de guerra, e acesso a mais matérias-primas. Então, gera um ciclo virtuoso para os romanos, obviamente, né, não para os colonizados, de diminuição do preço de custo da produção, aumento do mercado e expansão do comércio. Então, isso contribui para que Roma se torne um império comercial nesse período da República, com várias referências, né, não só do direito, mas em termos de estruturas, institutos relacionados à organização dessas sociedades, que vão ser importantes até os dias de hoje. Certo? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre o cristianismo, a forma como o cristianismo influenciou as culturas no mundo, a organização dos estados. Até a próxima. Obrigada.